PCP realizou o seu congresso há dias com apelos à mobilização e com o líder a reconhecer que o partido passa por tempos difíceis. Este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz vai olhar de perto para o atual momento do Partido Comunista, sem perder de vista outras notícias sobre o SNS, por exemplo, e ainda um importante improviso na parte final. Venha daí comigo, Paula Santos, e com Miguel Sousa Tavares. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel. Olá, Paula. Bom Natal. Bom Natal, Miguel. Vou começar por citar uma das frases de Paulo Raimundo no arranque do Congresso do PCP. Precisamos de recrutar mais, para depois concluir com a mesma ideia da urgência em mobilizar todos, independentemente das suas opções partidárias. É o inevitável reconhecimento de que os tempos estão difíceis para o PCP. O tema domina a sua crónica semanal no Expresso. O Miguel faz o diagnóstico destes tempos para relembrar que o país mudou, mas o partido não. Comecemos por aí, pelas opções de luta comunistas que considera que já não fazem sentido. Quer dar alguns exemplos? Paula, o Partido Comunista português, a gente pode olhar para ele de duas maneiras. Ou como um notável caso de coerência, resistência dentro dos seus princípios ou valores, como eles dizem, ou então como uma notável excrescência no mundo moderno, porque praticamente já não existe nenhum partido comunista com a ortodoxia que o nosso. Não existe nem sequer na Coreia do Norte, nem sequer na China, mesmo em Cuba já está altamente abalado, e só o nosso Partido Comunista é que continua absolutamente fiel a uma doutrina marxista-leninista, intocável, continuando a ler a história, os sinais da história e dos tempos pela cartilha de 1917, ou mesmo antes, quando Lenin teorizou sobre a forma dos comunistas chegarem ao poder. E, portanto, eu considero notável que o Partido Comunista ainda consiga, embora residualmente, manter-se à tona d'água, e acho que é uma missão impossível, quer dizer, recrutar novos membros vindos de todos os quadrantes partidários, como disse Paulo Raimundo, e ainda independentes, sem que o partido mude ideias, sem que mude estratégias, sem que mude forma de atuar, sem que mude discurso político. Eu pergunto, a que título é que, ao fim de 50 anos, desde o 25 de Abril, em que o partido não mudou em nada e viu a sua massa aderente vir a diminuir aos poucos, porque é que agora iria subir de repente? Isto é um contrassenso, parece-me a mim. Esta ideia da abertura aos independentes é obviamente uma solução encontrada pelo partido para tentar obter outra vez os eleitores que lhe fugiram, naturalmente. Mas, quer dizer, não bastará a disponibilidade para os receber, não é? É preciso Claro. dar sinais que possam convencer o eleitorado. E acha que o PCP, de alguma maneira, tem feito esse caminho? Eu acho que não, mas vamos lá ver. Que atrair independentes não há nenhum partido que não queira. Todos os partidos querem alargar as suas bases de apoio, não estritamente no quadro daqueles que já são simpatizantes e votantes, mas daqueles que não são, que são independentes. Agora, quando um partido deseja atrair independentes, tem que lhes oferecer alguma coisa em troca. E aquilo que eu pergunto é o que o PCP tem para oferecer em troca aos ditos independentes que quer atrair, ou vindos de outros quadros partidários. Mais do mesmo, mais do que aquilo que as pessoas já conhecem ao longo de 50 anos. E eu acho que o partido está completamente desfasado daquilo que são as causas de hoje em dia. Por exemplo, para mim, um dos casos mais notáveis é como é que o partido está ausente de todas as lutas relativas ao ambiente, à qualidade de vida, etc. O PCP já há uns anos atrás achou que resolvia o assunto arranjando um apêndice chamado Os Verdes. Os Verdes hoje em dia já nem sequer têm representação parlamentar pendurados no PCP, mas mesmo na altura os Verdes não eram nada, era mesmo uma flor na lapela do PCP e nada mais do que isso. O caso mais evidente nesse aspecto para mim é, por exemplo, a ausência total de discussão no partido sobre aquilo que se passa no Alentejo, com a exploração do Alqueva, por exemplo. Eu falo disso no meu texto. O Alqueva, que foi um brutal investimento público e continua a sê-lo, porque a água do Alqueva é subsidiada para os agricultores, está hoje transformado num negócio nas mãos de capital estrangeiro
subsidiado pelos agricultores portugueses e, em muitos casos, de uma forma predadora. É inacreditável que o partido assista a isto, sem fazer nada, inclusivamente protegendo as populações que estão a ser prejudicadas, em muitos casos, pelo cheiro nauseabundo que vem das refinarias de azeite no Alentejo. E o partido não faz nada, está calado. O Miguel dá também o exemplo do caso dos imigrantes, em que não se ouve propriamente do lado do PCP transformar esse tema numa bandeira, e acha estranho também, não é? Que não tenha ido por esse caminho. Acho, Paula, porque temos aqui um partido que doutrinariamente é favorável ao internacionalismo proletário. Tem aqui imigrantes que vivem em condições subhumanas, mas isto desde sempre, eu lembro desde, por exemplo, a construção da Ponte Vasta Gama. A Ponte Vasta Gama foi construída com um verdadeiro mercado de escravos que todos os dias funcionava no estaleiro da Ponte Vasta Gama e onde os imigrantes se apresentavam e eram contratados ao dia sem nenhumas condições laborais, nem de segurança, nem nada. E a CGTP esteve sempre à margem disto, nunca se preocupou com a dignidade dos trabalhadores imigrantes em Portugal. E eu pergunto, isto é próprio de um partido comunista que se reclama do internacionalismo proletário? Não, não é. Também acho extraordinário que o PCP não esteja na frente desta luta e que lá à frente estejam associações que apoiam os imigrantes, estejam associações católicas, estejam associações civistas, estejam uma quantidade de agências e de grupos civis que estão à frente do PCP que não está lá a defender estes trabalhadores, porque estes trabalhadores não lhe dão votos ou não vão para as manifestações do partido. Manifestações onde, sublinha o Miguel, o PC tem estado sempre em força, mas acha que esse não é o caminho? Bom, o caminho que o PCP tem, não é? É aquilo e neste congresso foi reafirmado que o PCP vai estar na rua, a luta continua na rua, porque é só na rua que o partido consegue mostrar a sua força. Visto que a força lhe falta nas urnas, visto que o povo não está com o partido nas urnas, então o partido vai mostrar ao povo a sua força nas urnas, inclusivamente tornando infernal a vida do povo, com as greves nas escolas, com as greves na saúde, com as greves nos transportes públicos, com as greves nos serviços públicos, etc. E do ponto de vista político, Miguel, vem agora um ano que tem um desafio político importante para o PCP, e não só naturalmente, mas o PCP em concreto tem vindo a perder peso autárquico ao longo dos anos. Acha que com este congresso e com as mensagens que foram passadas desta forma, uma espécie de toque a reunir por parte de Paulo Raimundo, acha que o PCP ainda vai a tempo de travar as piores previsões? Esse é o combate mais vital para o Partido Comunista. O Partido Comunista tinha uma auréola de bom gestor no poder local, tem vindo a perder paulatinamente isso, tem vindo a perder sucessivas câmaras municipais que eram emblemáticas, e se o partido nas próximas autárquicas não conseguir manter a presidência das 18 câmaras que tem, e se em vez de avançar no número de câmaras recuar, é altamente perturbante para o partido. Isso significa que mesmo a nível local, onde é muito mais fácil a ação política e mostrar resultados concretos daquilo que se fez, o partido não conseguir fazê-lo, então de facto é uma erosão absoluta do poder dos comunistas. Resta-lhes praticamente já só a CGTP para mostrar a sua força. Passamos da leitura do declínio de um partido para o caos de um sistema e entramos nas questões da saúde. Há problemas que atravessam os tempos e os governos, apesar dos investimentos públicos terem vindo a aumentar. Esta semana o Miguel tomou nota da notícia de que cada trabalhador do SNS faltou ao trabalho mais de 30 dias em média este ano, embora o nível de absentismo até tenha diminuído. Há solução para isto, Miguel? Diminuiu em relação aos tempos da pandemia, mas aumentou em relação a antes da pandemia. E isso é importante, porque o que é que se passou desde 2019, desde antes da pandemia? O horário de trabalho baixou de 40 para 35 horas na saúde, para todos, exceto para os médicos. E aumentou muito o número de funcionários, para além dos meios disponíveis, porque também aumentou a capitalização em dinheiro. E, portanto, seria de esperar que com menos horas de trabalho e com mais trabalhadores diminuísse o absentismo, mas não. Em relação a 2019 subiu. Ora, 30 dias de faltas por ano a acrescentar às férias e aos fins de semana tornam inviável qualquer serviço. Nenhuma empresa privada pode subsistir, quer dizer, se numa empresa privada, digamos que tenha 30 trabalhadores, houver um ou dois que faltem 30 dias por ano, para além das férias e os fins de semana, tudo bem, ela aguenta-se. Agora, se cada um deles
faltar 30 dias de férias por ano, a empresa não subsiste. E é isso que se está a passar no setor da saúde. Os próprios especialistas na matéria dizem que isto é insustentável. E se é insustentável, quer dizer, temos aqui um problema. E é preciso ter a coragem suficiente para dizer que entre os problemas do Serviço Nacional de Saúde, um deles é o excesso de absentismo dos seus trabalhadores. Este absentismo tem a ver, por exemplo, com baixas médicas, não é? Portanto, ou seja, há aqui, do parte destes profissionais, também a necessidade de se ausentarem por razões de saúde, eles próprios, não é? Significa que há aqui uma má gestão do seu próprio trabalho, ou seja, há aqui estruturalmente algo que não está a correr bem e que faz com que o absentismo seja elevado, na sua opinião. O que é que se pode passar que pode justificar estes dados? Não sei, Paula, somos um país particularmente doente, é a única coisa que eu posso dizer. Os portugueses sofrem de imensas doenças, estão constantemente doentes, chega ao inverno, adoece toda a gente, chega ao verão também adoece toda a gente, é uma coisa preocupante. Agora, de facto, um dos problemas que temos é a baixa produtividade do país, isso também tem que ver com os níveis de absentismo do país. E dessa forma é muito difícil travar o que pode acontecer daqui para a frente e solucionar o problema, não é? É muito difícil, como é óbvio, é difícil e depois quando entramos também num sistema em que os sindicatos da função pública agora arranjaram a moda de fazer greves às sextas-feiras e nas vésperas de feriado, quer dizer, as coisas são pão, queijo não é? E depois do PCP e do SNS concluímos a rota deste episódio com uma paragem em Bruxelas, à boleia do novo presidente do Conselho Europeu. O futuro da União Europeia passa esta semana pela reunião do chefe de Estado e de Governo, no primeiro Conselho Europeu presidido por António Costa. Incontornável a questão da guerra na Ucrânia e a antecipação do novo mandato de Trump, com as consequências que se aguardam na Europa e no mundo. Se tivesse que elencar as principais prioridades de António Costa e desta reunião, quais seriam, Miguel? Bom, seriam outras que não aquelas que estão em cima da mesa, porque o que está em cima da mesa são 3 temas. Ucrânia, Ucrânia e Ucrânia. E não é mais nada. E Costa fez questão de acentuar bem isso quando convidou, mais uma vez, tal como os seus antecessores, Zelensky, para estar presente na reunião do Conselho Europeu. O que eu acho mais significativo de tudo é que, na véspera da reunião do Conselho Europeu, António Costa fez uma espécie de mini-reunião com os países dos Balcãs que vão ser candidatos a entrar na União Europeia. E a seguir, os principais dirigentes da União Europeia participaram num jantar, António Costa, Ursula von der Leyen, Macron, Meloni da Itália, Scholz da Alemanha, etc. Aonde? Na residência oficial do secretário-geral da NATO, Mark Rutte. Ou seja, a confusão entre a NATO e a União Europeia neste momento é total. Total. Quer dizer, a NATO e a União Europeia confundem-se absolutamente. E a Ucrânia também, Zelensky também lá estava, obviamente. E então parece que o único tema que a União Europeia tem para discutir é a Ucrânia. E o único tema que a NATO tem para discutir é o armamento da Europa para ajudar a Ucrânia. E este tema está presente em todas as reuniões e não há outra agenda. Eu temo que António Costa, que é um conciliador, como sabemos, mas não é um inovador, não há alguém que goste de abrir um caminho próprio, se submeta à agenda de Ursula von der Leyen, a qual, por sua vez, submete à agenda belicista da Europa. A Europa, dizia uma das fontes desta reunião entre a Europa e a NATO, a Europa quer essencialmente, nesta reunião do Conselho Europeu, os líderes europeus querem essencialmente ouvir o que Zelensky tiver para dizer. Ou seja, a Europa não tem nada a dizer por ela própria. A Europa vai apenas escutar o que Zelensky tiver para dizer e a seguir decidirá. O que é que ela decidirá? O que é que fará a partir de 20 de janeiro, depois de saber o que é que Donald Trump vai fazer com a Ucrânia. Mas ao mesmo tempo há aqui um fator que a mim me preocupa muito. Vamos lá ver, toda a gente concorda que a Europa precisa de uma política de defesa própria e para isso tem que ter também uma política externa própria, sobretudo agora que Donald Trump é uma incógnita e que provavelmente vai deixar a Europa para terceiro plano e portanto a Europa tem que ter uma política externa própria, dela sustentada numa política de defesa própria. Ora, uma vez que a Europa já não tem a Inglaterra, que era a maior potência militar, era essencial que quer a política externa, quer a política de defesa europeia se ancorassem
das maiores potências europeias, sem a Inglaterra, que é a Alemanha e a França, ou então as outras seguintes, a Espanha, a Itália, a Holanda, etc. Mas não. A quem é que Ursula von der Leyen entregou a política externa? A Kaja Kallas, que foi primeira-ministra da Estónia, e que é uma anti-russa feroz, conhecida como tal, e a política da defesa entregou a Andrius Kubilius, que foi primeiro-ministro da Lituânia, e que são dois pequenos países do Báltico, tão pequenos que a Estónia tem 1,3 milhões de habitantes e a Lituânia tem 2,8 milhões de habitantes. Juntos têm 5 milhões de habitantes, que representa menos de 1% da população da Europa. Ora, eu pergunto, como é que a política externa e a política da defesa da Europa podem estar entregues a dois países minúsculos no mapa europeu, que juntos representam menos de 1% da população europeia? E que são os dois, por razões históricas que eu compreendo, e que se eu fosse lituano ou estónio também as teria, são os dois ferozes adversários da Rússia e tentam-nos convencer a todos que é preciso estarmos armados porque a Rússia nos vai atacar. O Bilius, o seu comissário da defesa, propôs um plano que ele chama o Big Bang da defesa, em que a Europa gastaria, para além do orçamento militar de cada membro, gastaria 500 mil milhões de euros por ano durante 10 anos para se preparar para o que ele diz que será um ataque russo nos próximos 10 anos. Isto é a política externa e de defesa que von der Leyen vai defender e que António Costa, pelos vistos, vai assistir de braços cruzados. Eu espero que não seja o caso, porque se for o caso, é extraordinário. Paula, nós vamos fechar o ano de 2024 com o aquecimento global de 1,5 graus. É uma loucura. Aquilo que está a acontecer em termos de clima no mundo é uma loucura. Todos os esforços deviam estar virados para aí, todos os esforços deviam estar virados para coisas como preparar a nova epidemia global que irá acontecer, para erradicar de vez a fome do mundo, para atacar os recursos de falta de água, tudo isso. Em vez disso, nós vemos que toda a gente só fala em armamento, mais armamento, mais armamento. Portugal vai avançar para comprar 2 submarinos, vai avançar para uma nova geração de caças F-35, que nos vai custar 5 mil milhões de euros. Toda a gente só fala em armar-se mais. Eu acho que, de facto, o mundo está maluco, está completamente doido, e independentemente de a Ucrânia merecer uma paz justa, nós temos que pensar noutras coisas, temos que trabalhar para essas paz. E eu acho que o que a Europa devia ter era um plano de paz para a Ucrânia e não só planos de guerra. António Costa e Paulo Raimundo, alguns dos protagonistas deste episódio que contou com a sonorização do João Martins. Eu despeço de si, Miguel, e dos nossos ouvintes e leitores com os votos de um bom Natal, dado que só voltamos depois das festas. Fiquem bem, tenham ótimas leituras. Regressamos à análise da atualidade na próxima semana.